aqui ao Descomplique, o podcast da Aplique, onde a gente fala sobre sucesso e experiência do cliente em todas as áreas de negócio. Sejam muito bem-vindos, Ian e Lori, e por favor, digam de onde vocês são, o que vocês fazem, qual a área de atuação de vocês. Então, o microfone é de vocês. Ok, boa tarde, Denise, boa tarde, Lorena. Como a Denise já falou, eu me chamo Ian, né, e eu trabalho aqui na Amarelo Saúde Mental e eu estou aqui mais ou menos no campo de sucesso do cliente faz mais ou menos um ano, quase 2 anos, né, 1 ano e quase 6 meses, 1 ano e 8 meses, eu acho que é por aí, né, e eu sou psicólogo de formação e entrei nesse mundo de CS, né, desde o ano passado, quando a Lorena me convidou para trabalhar na Amarelo, e eu tô lá desde então. Hoje eu atuo como CSM, né, mas eu também fico responsável também pela parte da experiência do cliente, né, assim como o sucesso do cliente, e é isso. Eu sou Lori, sou CEO da Amarelo Saúde Mental e sou psicóloga de formação também. E é isso, a gente está aqui para conversar hoje. E sim, eu que descobri o Ian. Gente, como vocês estão vendo, né? Todos os tipos de negócio que se importam com o cliente, eles acabam, né, trazendo aí para dentro do negócio um CSM para gerar aí ótimas experiências aí para os clientes, né? E aí, Ian e Lori, eu quero saber de vocês, né? Como é que foi o entendimento da jornada dos clientes de vocês dentro da Amarelo? Quais foram os insights que vocês tiveram quando começaram a mapear essa jornada? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu vou começar aí. Bom, só para contextualizar a coisa toda, né? A Amarelo é uma startup, então é um negócio que está sendo criado a cada dia, né? E aí, na verdade, essa jornada do cliente foi algo muito descoberto, algo muito que a gente teve que ir testando e descobrindo cada coisa. Então, a gente trazia um produto, via como o cliente respondia aquilo, trazia uma novidade. Então, o Ian, na verdade, é um construtor. Um construtor de uma jornada que a cada dia ainda se modifica, apesar de que hoje a gente já percebe uma linearidade, coisas que deram certo, que a gente conseguiu fazer e que tem funcionado, mas ainda assim, ainda hoje, por nós estarmos com apenas, a gente fez agora, esse mês passado, 2 anos de empresa, né, de criação da empresa, é algo tudo muito novo. Então, a gente ainda está nesse processo de descoberta que eu imagino que seja para sempre. Mas, nesse momento, foi um momento de construção mesmo. E Ian é o meu grande construtor, na verdade. Isso. E assim, eu acho até legal a Lori estar falando isso, porque é exatamente isso, esse processo de construção, né? Porque quando eu entrei na Amarelo, há 1 ano atrás, eu comecei a estudar essa questão dessa jornada mesmo do cliente, né? E eu acho muito legal que quando a gente vende qualquer produto, quando a gente cria algum tipo de negócio, a gente às vezes pensa no que a gente quer entregar, mas às vezes a gente não pensa o que a gente pode sempre tá melhorando e quais são os fluxos até chegar, né, naquilo que a gente está vendendo. Então, quando eu entrei na Amarelo, foi exatamente isso, né, que eu fui tentar estudar todo o negócio, fui avaliar tudo que estava sendo entregue desde então. Então, assim, eu fico comparando um pouco do caminho e da jornada e todo o percurso que o cliente ele percorre até ele atingir um determinado objetivo, né, seja uma terapia, seja entrar na nossa plataforma educacional, né, seja fazer um teste. E quando eu vejo, eu percebo que muita coisa mudou, porque jornada do cliente é aquilo que ela sempre vai estar alterando, né? Não existe esse lance que às vezes a gente pensa, beleza, vamos aqui construir uma jornada do cliente e vamos deixar essa jornada fixa para sempre. Sempre vai ser o caminho A, B, C e D. Mas nem sempre é isso, porque como a Lorena falou, a gente está sempre criando novas coisas, a gente está sempre crescendo, como a gente é uma startup, então processos mudam o tempo todo, e assim como esses processos mudam o tempo todo, o nosso produto, ele melhora, e o nosso produto melhorando, a jornada do cliente vai ficando cada vez mais complexa, né? Às vezes, quando a gente tem um negócio até mesmo, às vezes, um pouco mais simples, é uma jornada muito mais linear, só quando esse negócio ele começa a expandir, essa jornada começa a criar diversos tipos de ramificações, e a gente precisa estudar e entender que cada ramificação é essa. Tudo bem. E hoje, como que vocês conseguem trabalhar, tá? Olhando ali para os dados, né? O que os dados mostram para vocês? Quando vocês olham, quando a gente começou a mapear a jornada e o hoje, né? O que vocês puderam perceber que com a análise das informações que vocês recebem ali, né? Dos times, o que vocês conseguiram melhorar com essa análise de dados? Olha,
Tudo. Clareza e entendimento, né, Ian? Isso. Fica muito mais claro pra gente conseguir enxergar qual a dor do outro, o que vem de lá, o que a gente pode fazer de modificação no nosso produto, de acordo com essa análise de dados. Para mim é muito clara o quanto ela ajuda a gente a enxergar o que está vindo do cliente para a gente, o que o cliente está pedindo para a gente. Muito claro. E hoje ali, dentro da Amarelo, né? Hoje a gente sabe que a Amarelo atua na área de saúde. E quais são os indicadores que vocês acompanham para entender como é que tá a jornada, as experiências do cliente, né? Como é que vocês acompanham essa evolução dos pacientes que estão ali dentro do negócio de vocês? Perfeito. Eu junto com a Larissa ela é uma estagiária que ela trabalha junto comigo, também é da psicologia, né? Todo mês a gente está enviando ali para os clientes relatórios de usabilidade. Né? Então, esses relatórios de usabilidade, né, que a gente está enviando para esses clientes, eles são os relatórios completos de como é que está a usabilidade das pessoas, desde as psicoterapias, do acesso à nossa plataforma educacional, né, se teve algum teste naquele mês, quanto foi a usabilidade daquele teste, quantas pessoas participaram, né, inclusive também dos nossos programas de indicação. Então, tudo isso a gente sempre consegue metrificar através dos números. Né? Aqui, por exemplo, a gente sempre estabelece uma meta, né, de quantas pessoas a gente tem uma expectativa que tem ali em terapia, né, em psicoterapia. Então, por exemplo, todo mês a gente vai estar acompanhando isso de perto junto com o cliente, e quando a gente percebe que aquelas métricas estão baixando, a gente marca uma reunião com o cliente, a gente tenta entender o que está acontecendo, né, porque o nosso produto ele é muito complexo. Então pode ser uma falha de comunicação da gente, pode ser uma falha de comunicação interna dentro daquela empresa. Então a gente sempre tenta estudar isso para que o cliente ele nunca fique se sentindo sozinho, ou sentindo que aquilo ali não está dando certo, ou sentir que o nosso produto ele está vago, né? Porque às vezes acontece que as pessoas elas contratam alguma coisa e elas esperam que aquilo ali vai funcionar 100% o tempo todo, e não é assim, né? Então assim, as métricas elas ajudam exatamente para isso, tanto para a gente aqui da Amarelo ficar ciente, né? Porque eu converso bastante, já conversei bastante, ainda converso hoje em dia com a Lorena sobre algumas questões de usabilidade, sobre algumas questões de melhorias que a gente pode trazer para dentro dos clientes, né? Mas também a gente sempre deixa alerta o próprio cliente. Olha, a gente conversou, a gente estabeleceu o objetivo X, a gente está tendo uma dificuldade para chegar até lá, então o que está acontecendo? Né? Então a gente sempre tenta entender também o movimento da empresa, até porque o nosso produto ele é muito personalizável. Certo? Então, a gente tenta sempre garantir que chegue da melhor maneira possível para aquela pessoa. Então, essas métricas elas são importantes por isso. Tem uma coisa interessante aí, que a gente usa essa métrica desde do processo de venda. Né? Não é só no sucesso do cliente, né? Mas desde o processo de venda, a gente já traz essas métricas para que a gente consiga vender melhor aquele produto, para aquele cliente entender melhor aquele produto. Eu vou dar um exemplo muito claro que acontece sempre quando a nossa closer está conversando com o cliente. Né? Muitas vezes o cliente acha que se ele vai contratar um serviço de prevenção e de terapia, que todos os colaboradores dele, com o passatempo, vão fazer terapia. Vai estar todo mundo fazendo terapia, né? Isso seria o ideal, hein? Imagina a saúde mental dessa empresa. Só que, na verdade, isso não acontece. E é normal que isso não aconteça. Nem todo mundo precisa fazer terapia ao mesmo tempo, entendeu? A gente tem dores emocionais aí que a gente precisa resolver na terapia, mas a gente passa um tempo sem fazer terapia. Eu passo tempo sem fazer terapia, todos passam, mesmo sendo psicólogos. É normal que isso aconteça na vida das pessoas. Então, não adianta o empresário achar, não, mas então vai todo mundo fazer terapia agora. E aí ele tem que entender que não é isso, né? E na hora que a gente tem as métricas da quantidade de pessoas que costumam fazer terapia e que é saudável para uma empresa, essa quantidade X de pessoas fazendo terapia, fica mais fácil ele entender até o gasto que ele vai ter com a terapia dessas pessoas, caso ele opte por pagar essa terapia também. Né? Então, ele consegue entender o que é o lado preventivo, o que é tudo aquilo que é importante que ele dê de conhecimento, mas também que as pessoas que vão entender que está no momento certo de fazer terapia é um percentual da empresa dele, não é todo mundo. E a gente só consegue fazer isso porque a gente tem métricas para enxergar isso. Porque é até interessante a gente entender que as métricas elas funcionam como se fosse um ciclo mesmo.
o cliente ele vai estar comprando alguma coisa, ele vai ter uma expectativa diante daquilo, a gente vai implementar o nosso produto da empresa dele, a gente vai captar alguns dados das coisas que estão acontecendo, e esses dados que a gente captou aqui, a gente volta justamente para o nosso setor de comercial, nosso setor de produto. Então, tudo hoje que a gente está criando e que a gente cria é sempre baseado ali nas opiniões e nas sugestões e do que os clientes estão falando e do que a gente está percebendo também em questão de números e porcentagens. É uma coisa que a gente precisa fazer, é sempre levar o nosso negócio adiante com base em dados, né? Nunca sair muito daquela forma ali de achismo, de eu acho que isso aqui funciona desse jeito. Não, a gente precisa calcular, isso vai diretamente para o nosso produto, isso vai diretamente para o nosso comercial, e assim sempre vai ficar esse ciclo, né? Isso. O que é mais bacana que eu vejo que vocês estão trazendo aqui é que o cliente ou aquela pessoa que possa, né? Porque no final das contas a gente sempre está falando com pessoas, apesar de ser de CNPJ para CNPJ, né? Que para quem não consegue ainda perceber, a gente sempre fala com pessoas no final. É que vocês começam a trazer ali o acompanhamento interno dos indicadores, desde a parte de venda até a renovação. E o mais bacana para quem está acompanhando aqui, o Ian aqui e a Lore já falaram como que eles começam a fazer ali, né, a entender como é que está o engajamento desse cliente, a entender como é que ficou a adoção, até fazer a renovação do contrato. Então, vocês começaram a perceber aí que os meninos, eles já têm isso, né, toda uma estruturazinha para, vem cá, o que está acontecendo? Né? Então, isso é importante. E aí, gente, vocês começaram a falar que vocês batem um papo com as outras áreas em cima dessas ações e de dados que vocês recebem. Queria entender o que vocês, né, que estão dentro da Amarelo, quais são os principais dados que vocês compartilham com as outras áreas e o que vocês coletam das outras áreas para poder entregar ali, né, as melhores experiências e sucesso para os clientes da Amarelo. Da parte comercial, assim, puxando de outras áreas, né? A gente pega muito esses dados, esses insights, tanto da nossa parte do marketing quanto da nossa parte do comercial, né? O comercial por quê? O comercial é porque é aquela pessoa que vai estar à frente, que vai estar escutando as dores de várias pessoas, né? Assim, olha, Amarelo poderia fazer isso, Amarelo poderia fazer aquilo, tanto que a gente já construiu diversos produtos, não foi, Lorena? Baseado em pessoas que elas nem começaram a ser clientes ainda. Mas por quê? Porque elas estão pedindo aquilo ali, a pessoa que está de frente escuta muito aquilo e isso ela é passado para a gente. Tanto que vai diretamente para o nosso produto, tanto também quando a gente tem uma conversa, né? Como é que o sucesso do cliente, como é que a jornada daquele cliente se toma a partir disso, né? Então é aquilo que eu te falei, o produto sempre vai estar expandindo e a jornada vai estar sempre sendo reconstruída em cima disso, né? E com marketing, uma das coisas que a gente também faz muito é quando a gente lança as nossas campanhas e a gente sabe sempre a adoção, né, que essas pessoas têm em cima delas, né? Assim, realmente com as métricas, com os dados que a gente puxa também das nossas redes. E quem são os tipos de empresa que mais estão aderindo àquele tipo de produto que a gente está oferecendo, quem são as levantadas de mão que mais acontecem, né? Dentro do marketing, a gente consegue enxergar isso dentro. Se a gente olhar para o nosso cliente interno também, a gente faz alguns testes dentro das empresas, algumas pesquisas, testes de rastreio, para enxergar a saúde mental daqueles colaboradores. Isso faz com que a gente consiga tirar uma série de dados também de como que está a saúde mental dentro das empresas. E a gente já consegue retornar para o RH daquela empresa com aquele dado também. E quando a gente olha isso para todas as empresas que a gente faz, a gente acaba tendo um montante de como é que está a saúde mental, inclusive brasileira, né? Porque a gente trabalha com empresas do Brasil todo, né? E pensando nisso, a gente começa a pensar que a gente vai gerando dados que a gente até nem imaginava que a gente pudesse gerar, né? Um dado específico de clientes hoje, por exemplo, é que a gente tem uma quantidade muito maior de mulheres fazendo terapia do que de homens. 70% de mulheres, eu acho, né, Ian? 60 e tanto, quase 70%. Olha, as mulheres, elas sempre se cuidam mais, né? Não sei se é porque elas precisam mais ou se é por conta do preconceito. O homem sempre acha que consegue ser forte o suficiente para não precisar de terapia, que terapia é vulnerabilidade, a mulher é mais aberta para isso, né? Tem todas essas questões, mas é um dado importante que a gente tem que conseguir enxergar. Se é assim, os homens também sofrem. Então, o que a gente tem que fazer para conseguir chegar nesse homem? Para a gente é a leitura do dado, mas para a empresa é importante ela saber que a mulher está se cuidando mais do que o homem, entendeu?
Até trazendo aqui para perfis, né, vocês que estão acompanhando, crianças, né, dentro do portfólio de vocês, é atendido ou vocês só trabalham com adultos? Nosso foco é adulto porque a gente trabalha com empresas. Tá. Mas a gente tem uma linha de cuidado que ela é maior do que aquele colaborador da empresa que pode ou não estar adoecido. Porque muitas vezes aquilo que está preocupando, está atingindo emocionalmente aquele colaborador é alguém vinculado a ele. Então a gente tem uma rede de cuidado para as pessoas que estão de entorno, que têm vínculos afetivos com aquela pessoa. E aí, nesse caso, a gente abre para o atendimento a partir de 12 anos de idade, que é quando a gente inicia a pré-adolescência e a adolescência, né? Então, crianças pequenas a gente não consegue atender, porque a gente só faz um trabalho online. Tá. E aí, no trabalho online, a criança tem uma série de cuidados que a gente não consegue ter só no online. E a partir dos 12 anos, não. A verbalização dela já é bem maior e aí a gente já consegue trabalhar com muito mais facilidade a partir dos 12. Aí sim, nesse caso, filhos de colaboradores, parentes, amigos, pessoas próximas, a partir dos 12 anos a gente consegue atender também. Existe essa clientela, mas ela é bem menor porque o nosso foco é aquele do colaborador da empresa, né? Ótima, tá? Pra gente ficar ciente, né, de que se você aí faz parte, né, da cartela de clientes da Amarelo, vocês também têm essas possibilidades. Sim, tá? a partir do Mais Vidas é só procurar lá, que aí a gente consegue fazer esse atendimento. Gente, como é que vocês estão lidando hoje, tá? Com reclamações dos pacientes, com reclamação dos clientes em si, e quais são as estratégias que vocês estão adotando hoje para que essas interferências dentro da jornada do cliente, elas sejam aí realmente sanadas? Pronto, a gente coleta essas informações de 2 canais diferentes, né? A gente, inclusive, utiliza Aplique, né? Que é um dos canais que a gente utiliza para ter essas reclamações, né? Reclamações ou elogios, né? Que as pessoas colocam por lá. Porque a gente também gosta de, periodicamente, a gente separa, só para tu entender aqui um pouquinho, a gente separa um pouco as jornadas, né? A gente entende que existe uma jornada do colaborador, a gente entende que existe uma jornada do RH/administrador, que é o nosso cliente. Sim. Né? Então a gente está sempre coletando esses feedbacks dessas pessoas que estão mais na parte administrativa ou nessa parte mais de RH, que está lá cuidando do benefício, que está lá à frente. Né? Eu coleto através ou das nossas pesquisas de NPS que a gente faz ali periodicamente, ou até mesmo por questão de WhatsApp mesmo. Né? As pessoas estão lá conversando com a gente, elas estão colocando lá as reclamações, ou algo que poderia melhorar, né? Ou algo que faltou ali. Então a gente vai coletando esses dados e aos poucos a gente vai conversando internamente nas nossas reuniões semanais que a gente tem. Né? E eu falo para a Lori, falo para o pessoal dos outros times, né? O que os clientes solicitaram, quais foram as dificuldades que eles estão tendo ali, qual é o gargalo que está tendo naquele processo, e a partir disso a gente faz isso. Né? Já nessa jornada de coleta mesmo de dados, nessa parte de colaborador, a gente utiliza muito mais os nossos canais de suporte. Né? Que os nossos canais de suporte, muitas vezes os pacientes eles chegam por lá, né? Ou seja, para fazer uma desmarcação, até mesmo essa desmarcação que a gente tenta entender o porquê que o cliente está desmarcando aquela terapia, se é por questões pessoais, se é por questões financeiras, né, se é por algum problema que ele teve diante daquilo ali. Então, a partir disso, a gente já tenta contornar, a gente já tenta entender e a gente tenta melhorar em cima disso, né, Lori? Tanto Sim. que a gente está fazendo esse acompanhamento muito mais próximo agora. Né? E a gente também utiliza, né, essa jornada também com outro tipo de pesquisa que a gente tem, né, que a gente faz diretamente com esses colaboradores para a gente entender qual é o gargalo que eles acham, né, assim, da questão mesmo dos nossos serviços. Agora, o que eu percebo, né, é que a gente tem semanalmente reuniões para tratar desses assuntos, tem assuntos que surgem, que necessitam de uma resolução emergente e que é de fácil resolução, que na mesma hora que chega aquilo ali, o Ian já consegue colocar para frente. Ele não precisa esperar que a semana venha para que a gente consiga sentar. Então, isso é algo contínuo que acontece. Mas a gente também percebe que, às vezes, é algo muito maior, que mexe, por exemplo, em um sistema todo, um sistema de pagamento, um sistema de como o produto se manifesta ali para aquela empresa, que precisa de algo muito mais longo. E aí a gente precisa ir de uma jornada para conseguir resolver aquela dor ali que está acontecendo, né? São coisas mais longas. A gente tem uma dor que ocorre de vez em quando, que a gente sabe que a gente só vai conseguir resolver isso quando um ponto da nossa aplicação conseguir ser desenvolvida. Então, a gente sabe que aquilo ali vai demorar uns 3 ou 4 meses para conseguir chegar a uma conclusão. Mas tudo isso é mapeado e a gente consegue seguir o acompanhamento para que a gente consiga resolver esse problema.
Isso é interessante de vocês falarem, que a gente consegue perceber que, de acordo com o nível, né, os clientes também são respondidos, né, de imediato, claro, mas eles estão sabendo o quanto que vai demorar para que a solicitação deles sejam resolvidas, né? Uma das coisas que eu sempre digo é, o cliente, ele tem problema. A gente sempre vai ter cliente que tem problema, porque, como a gente disse, tudo muda, né? O que estava bom hoje, amanhã eles podem querer uma mudança. Mas o que a gente precisa é acordar prazos e esses prazos serem cumpridos, né? Então, todos nós somos clientes, todos nós queremos uma solução. O problema não é a questão do tempo que vai demorar. A questão é a gente acordar e aquilo ser cumprido dentro do prazo. Perfeito. Né? Então, isso é bem importante aqui, que todo mundo atenda, né, e saiba e dizer, isso é bem claro, né? Não consigo resolver, a gente não vai conseguir mudar. E é onde a gente acaba tendo algumas saídas de base, porque, na verdade, não faz mais sentido para os lados, né? Então, essas importâncias de entender os problemas do cliente, é bem bacana o que vocês estão trazendo, né? Que cada um tem ali o seu papel e que todos eles são respondidos. Vamos falar agora um pouquinho sobre o que a Amarelo, né, vai trazer aí e tá olhando para esses dados, né, de inovações para a experiência. Calma, gente, não vai ser tudo contado. Eles vão dar só uma pitadinha daqui, né, de como vocês estão trazendo, né, essas inovações para dentro da Amarelo, focando ali também nas experiências e na entrega de sucesso para os clientes de vocês. Perfeito. Com esses dados a gente está montando, né, tem o nosso aplicativo, né, que eu acho que é o aplicativo, né? Isso. Porque assim, todas essas mudanças a gente está evitando fazer mudanças muito grandes nos nossos fluxos, que são os que a gente já tem hoje em dia, né? Porque como o aplicativo ele já está em construção, então todas essas demandas que a gente está pegando, seja pela Aplique, seja pelo nosso canal de suporte, né? A gente conversa, tem uma reunião também que tem ali semanalmente ali com os nossos desenvolvedores, né? Que envolve o nosso produto, envolve também o nosso setor de sucesso do cliente, para a gente tentar entender como é que a gente pode melhorar aquela jornada e como é que a gente consegue melhorar aquela dor daquele cliente, né? Então, o nosso aplicativo está chegando para sanar, né, tudo isso. Então, assim, não vou dar muito spoiler, não posso dar muito spoiler, né? Mas, assim, é algo assim que a gente realmente está trabalhando, né, firmemente para que a gente resolva, né, esses problemas aí dos clientes. Mas um spoiler que eu acho que a gente já pode dar, viu? Que isso já... Aí é com ela. Não me autorizando. Esse a gente já pode dar, que agora no mês de dezembro a gente já entra com o MVP, né? Isso, perfeito. A gente já começa a colocar em algumas empresas teste, e aí vamos começar a fazer os primeiros testes do sistema, e a gente espera, inclusive, que até fevereiro, março, a gente conta aí 3 meses para frente, sempre de testes, né? A gente já consiga ampliar aí para todas as empresas que já trabalham com a gente. Aí vai facilitar muito, porque você, na palma da sua mão, em um canto só, você conseguir acessar todos os produtos da Amarelo, isso vai facilitar muito a vida de quem é nosso cliente, está lá junto com a gente, né? Então, eu acho que essa é a grande inovação. Mas tem outra inovação legal também, que às vezes não chega até o cliente, né? A gente eu falei que a gente faz algumas pesquisas, né, com as empresas, e a gente está para lançar aí também uma plataforma nova de testes, né? Olha aí, as liberações das inovações. Tá aí chegando a plataforma nova também, é uma parceria da gente com o SESI, né? E já fica pronto agora também para teste em março, né? Já começa aí. Então, são coisas que vão surgindo para ampliar esses serviços e melhorar ainda mais isso tudo, né? E é muito bom a gente saber que a gente está conseguindo enxergar melhor essa segurança psicológica que tanta gente fala dentro das empresas através dos nossos produtos, né? Detalhe, isso quando a Lori fala, né, para os clientes, essas melhorias são tanto para clientes que são, novamente, é aquilo que eu te falei, né, são jornadas diferentes que a gente tem para o mesmo cliente, né, então a gente está falando tanto essa jornada para o colaborador, também quanto essa jornada para aquela pessoa ali que está à frente do benefício, o RH, o administrativo, né, então essa série de melhorias que a gente já está coletando desde o comecinho desse ano, a gente já está implantando nesse aplicativo. Claro que, assim, por mais que a gente tenha coletado desde o começo desse ano, não é que a gente parou de fazer atualização em questão de melhoria, de entrega para os clientes agora. Não. Mas é aquilo que eu te falei. As grandes melhorias a gente já sempre orienta o cliente, né? Como você falou.
todos somos clientes de alguma coisa e o importante às vezes não é nem o quanto demora, mas o quanto você cumpre aquele prazo e que você é sincero com aquele cliente, na medida do que você vai entregar, como você vai entregar e quando você vai entregar. Porque ele entendendo que aquilo ali vai ser resolvido e que já está próximo, e ele sabe aquele prazo ali para ele, é bem tranquilo. Ou que a gente está resolvendo desse jeito, mas é um jeito paliativo, o jeito top Isso. das galáxias está chegando. Isso, né? exatamente. Então, mas é importante que ele saiba que existem fases para que isso aconteça e ele vá acompanhando com a gente isso daí. Olha, eu confesso que eu tô ansiosa em ter esse aplicativo, porque até eu mesmo vou conseguir entender o que o meu terapeuta ali, né, tá me acompanhando e tá dizendo que eu já tô tendo de evolução. Então, eu tô aí já na expectativa para poder acompanhar ali meu crescimento ali, minha Perfeito. evolução. Eu queria que vocês falassem um pouquinho agora sobre o que move vocês, né? Não um contexto só da Amarelo, mas o porquê que vocês hoje estão fazendo o que vocês fazem para o mercado. Lori e Ian como terapeutas, como psicólogos, como gestores de negócios, sucesso do cliente, CEO, o porquê que vocês decidiram, né, entregar o sucesso de vocês, né, e as experiências de vocês para o mercado, que move vocês. Foi eu primeiro? Essa não estava no script. Não, mas assim, tem algo que me move muito mais, né, que é realmente a luta contra a psicofobia, é algo que para mim é algo que é de vida, não é só de Amarelo, né? Isso permeou todos os meus trabalhos até hoje e é o grande propulsionador para que esse produto seja criado, né? É um produto que eu tô à frente, mas que na verdade é criado a várias mãos, né? Tem pessoas junto de mim que me ajudam muito a fazer isso, além do Ian. Mas esse é o grande boom. E isso, claro, que se juntou para a gente construir a Amarelo, falando de mercado, trazendo isso para a sua pergunta mesmo, assim, a gente passou por uma pandemia, essa pandemia trouxe dores gigantescas, emocionais para todas as pessoas, e nos abriu a possibilidade de ter um produto de saúde mental dentro das empresas, porque as dores estão saindo debaixo do tapete, a gente querendo ou não, a gente não consegue mais guardar tanto as dores emocionais, né? Era muito mais difícil a gente falar sobre isso antes da pandemia. Houve muito claramente essa mudança. Isso. E nos possibilitou falar sobre isso e poder trazer essa bandeira com mais força. Então, teve realmente algo de mercado muito claro. A saúde mental hoje é uma bandeira que precisa ser falada, que precisa ser dita. E isso foi muito, muito fácil para mim criar o produto, porque foi juntar o meu propósito de vida, né? Então, eu já trabalhava em cima disso. Então, para mim, foi muito fácil. E as pessoas que estão próximas a mim, que estão dentro da Amarelo, todas elas, de alguma forma, têm essa mesma pegada. A gente tem uma pegada de impacto social realmente muito forte, que faz parte, inclusive, da seleção das pessoas que estão lá dentro comigo, né? Todas elas precisam estar dentro desse mesmo propósito para estar trabalhando na Amarelo. Então, uma coisa se liga à outra, a necessidade do mercado com as nossas necessidades mesmo. E não só isso, também quando a gente trabalha dentro das empresas, e aí é uma dificuldade que, trazendo um pouco dessa questão de jornada, de sucesso do cliente, a gente percebe que hoje em dia, como a Lori até pontuou, tá até mais fácil da gente conversar sobre saúde mental com a população no geral, né? Porque assim, por mais que a psicologia ela seja relativamente nova, né, colocando aí entre várias aspas, mas hoje em dia a gente consegue disseminar muito melhor esse conteúdo, né, e que as pessoas elas entendem que aquilo ali pode ser algo até mesmo essencial para a vida delas, né? Porque como a gente até estava conversando um pouco aqui antes, né, que às vezes as pessoas elas têm medo de ir para um processo psicoterapêutico, né? Seja porque tem medo de ficar vulnerável, ou tem medo de preconceito mesmo, né? Eu vou falar assim, porque hoje eu acho, como vocês estão falando, né? É mais simples você falar, estou indo para um psicólogo, Isso, perfeito. Estou indo para um psiquiatra, né? Então, eu acho que se você for voltar ali a uns 5, 6 anos atrás, você dizer que era acompanhado por um psicólogo ou que você está indo para um psiquiatra, você altamente era segregado de todos os ambientes, e hoje ainda né? sabe, Denise, assim, hoje a gente percebe isso muito nas empresas, né, Ian? O quanto é difícil para as pessoas falarem ainda sobre isso. Mas hoje já tem uma brecha.
Hoje já tem uma brecha porque a gente vê a dor no outro, estampada no outro e em nós mesmos, né? Então a gente começa a enxergar algo dessa dor. Mas mesmo assim as pessoas têm medo. Isso. Né? Será que se eu disser que eu estou indo para o psicólogo ou para o psiquiatra, eu vou ter problema no meu trabalho? Será que eu vou ser demitido se eu disser que eu precisei de uma consulta psiquiátrica? Será que se eu disser que eu tive uma crise, eles vão entender que eu estou bem para trabalhar mesmo eu tendo tido essa crise? Então as pessoas têm muitos serás na cabeça, fica tudo muito complicado, apesar da gente estar aqui no Descomplique, né? Sim. Então é justamente para descomplicar. Vamos descomplicar a nossa, né? As nossas crenças de que ser acompanhado por um terapeuta ou por um psiquiatra é algo ruim. Pelo contrário. Pelo contrário. Não é sinal de vulnerabilidade, é sinal de força, é sinal de luta Exato. por si mesmo, né? E você não precisa ir no psicólogo, no psiquiatra, quando você já está péssimo em crise. Se você for antes prevenir, você vai evitar que você chegue àquela crise lá com lá. Mas você só vai evitar se você for antes. Só que as pessoas têm tanto medo de ir que elas esperam entrar em crise e não aguentar mais para procurar. E aí a dor fica muito maior. Então, mas isso hoje a gente já consegue iniciar essa fala. A gente ainda tem que lutar muito contra o preconceito, as empresas têm que entender muito mais disso, porque as empresas têm medo. Se eu começar a falar sobre isso, eu não vou criar um problema dentro da minha empresa. Não é, mas eles têm esse preconceito também. Então tem uma série aí de lutas que a gente vai tendo no nosso cotidiano para as pessoas entenderem isso tudo, né? Mas hoje a bandeira é levantada, então essa é uma grande diferença. Eu acho até interessante a gente pontuar aqui alguma coisa, né? Que, por exemplo, às vezes, por mais que tenha algumas empresas, né? Que vamos dizer aqui que as pessoas não buscam tanto psicoterapia, mas todo e qualquer evento que a gente faz dentro daquela empresa, seja uma roda de conversa, um workshop, né? Qualquer coisa mínima que a gente faz lá, assim, em relação à saúde mental, as pessoas participam, as pessoas entram. E olha que a gente já teve clientes que eles não fecharam a agenda dos colaboradores para eles participarem, eles vão por vontade própria, né? Então, assim, por mais que às vezes aquela pessoa, individualmente, ela tenha aquele bloqueio, porque realmente é um bloqueio, né, de conversar com alguém, de se abrir com alguém sobre os problemas dela, mas ela tá lá para escutar, para tentar melhorar, ou até mesmo para dar o primeiro passo, né? O primeiro passo, às vezes, é só você entender o que é uma psicoterapia, você entender que você pode ser ajudado em cima disso. Porque, por exemplo, às vezes a gente pensa, né? Eu fico falando assim, mas, por exemplo, eu tenho 25 anos, eu tenho um processo terapêutico psicoterapêutico há mais de um ano e um pouquinho, né? Eu também faço pela Amarelo, inclusive. E aí é algo que a gente está lá semanalmente se descobrindo, né? Eu acho que o processo terapêutico aqui é muito importante falar isso aqui, aproveitar esse espaçozinho, inclusive aqui no Descomplique, né, para dizer que toda semana a gente está descomplicando, às vezes, algo ali. Não é toda semana que é garantido a gente ter uma girada de chave, mas isso ajuda muito mais do que a gente só guardar aquilo, como a Lori falou, né? Não adianta, às vezes, a gente ir buscar um psicólogo e esperar que todo aquele nosso problema ele seja resolvido em uma semana ou um mês. Principalmente quando você já deixa para ir ali no limite. Mas quando você começa a trabalhar essa prevenção, você está cada vez mais caminhando para ter uma saúde mental melhor. Pessoal, quem não faz terapia é vida, né? Eu tinha feito terapia muito tempo atrás e quando eu voltei a fazer com vocês, né? Eu voltei, a Lori, né, já tinha feito ali, a gente já tava ali conversando sobre algumas coisas, eu faço, não faço, e a Lori faz. Pra vocês entenderem, eu voltei pra terapia por uma das coisas que é minha vida hoje, né? Então, eu voltei porque eu precisava ser além de mãe, né? Então, assim, a terapia, ela me ajudou, né, a Amarelo, né, me ajudou e me ajuda a entender de que a Denise, ela é a Denise, mas ela também é mãe, né? Então isso foi muito legal e o melhor é que se eu tivesse ido, né, um pouco antes, eu acho que minha filha ia ser mais desenrolada do que ela já é hoje. Gente, a Denise é nosso case de sucesso, hein? Pessoal, eu quero agradecer muito a participação de vocês e dizer que pra gente é um prazer ter vocês não só como clientes, mas também, né, faço parte, né, dos clientes de vocês e que quem ainda não trabalha esse contexto de saúde mental dentro das organizações, mesmo que seja um mínimo, como o Ian falou, uma palestra, né, uma roda de conversa, inicie.
porque vocês vão começar a perceber a evolução dos colaboradores Isso. de vocês. Então, obrigada por vocês colocarem esse serviço à disposição, né, do mundo, porque eles conseguem atender em qualquer região do país e do mundo, tá? Então, não tem desculpa para não ser acompanhado, né, pela terapia. Só precisa da conexão de internet, gente. Basta ter internet, tá? E agradecer, quero que vocês deixem um recado, tá? Sobre o quão vocês acreditam, né, que o mercado vai ser impulsionado aí pela saúde mental, né? E deixem aí um recadinho para quem está escutando a gente. De cara, assim, eu confio muito na segurança psicológica dentro das empresas, sabe? Eu acredito que a gente precisa estar bem emocionalmente, estar bem como um todo, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, para que a gente consiga trabalhar bem, né? E a gente tinha, ou tem ainda, uma quebra entre esse nosso corpo físico e nosso corpo mental muito grande, que a gente precisa entender que a gente é integral, né? E que essa segurança psicológica, ela diz respeito a tudo, inclusive a coisas do cotidiano da nossa empresa, que não dizem respeito só da nossa mente, né? E para mim esse é o grande boom da Amarelo, é a gente conseguir falar sobre isso dentro das empresas. É todo esse lado preventivo, que a gente falou pouco hoje aqui, porque a gente acaba falando muito da dor, mas toda essa proteção do colaborador, esse enxergar esse cuidado preventivo com o colaborador dentro das empresas, através das rodas de conversa, palestras, workshops, formações, das pesquisas que a gente faz lá dentro, das conversas de pé de orelha que o Ian tem aí com os RHs mensalmente, né, para a gente conseguir pensar qual a melhor estratégia para aquela empresa. Eu acho que esse é a grande necessidade que as empresas têm hoje, que realmente aproveitem da Amarelo, aproveitem da gente, para que vocês possam levar essa sustentabilidade aí emocional para dentro da empresa de vocês. E eu só gostaria de complementar, né, que quando a gente está trabalhando saúde mental dentro das empresas, né, as pessoas precisam entender que a gente sempre vai estar trabalhando a passinhos de bebê, né, porque a gente tem clientes que já chegaram a falar para mim, Ian, ninguém falava aqui sobre saúde mental, ninguém falava como estava se sentindo, né, porque era sempre muito, chegava, trabalho, tchau, adeus, mas era muito difícil ter essa abertura. E hoje, né, quando a gente fazia lá as rodas de conversa, tinha uma participação gigante de pessoas, e hoje o cliente ele já chegou para mim e falou, Ian, todo mundo aqui agora, vocês transformaram o nosso ambiente de trabalho, porque todo mundo fala sobre saúde mental. Então, assim, às vezes quando a gente pensa em saúde mental, a gente às vezes pensa só em psicoterapia, mas a gente consegue trabalhar diversas outras formas, muito além da psicoterapia. É algo que a gente até muito trabalha dentro da Amarelo, dentro das empresas, que só psicoterapia não basta. Sim. É toda uma estratégia e todo um serviço, né, pra gente acolher aqueles colaboradores e deixar um ambiente que a gente sempre gosta de falar, né, cada vez mais emocionalmente sustentável. Isso, exato. Perfeito. Obrigada, Ian. Obrigada, Lori. E até um próximo encontro. E aí, se vocês quiserem mais coisinhas aí de informações e ações que vocês precisam tomar, né? Fala pra gente, que a gente chama eles de novo pra gente ir focado naqueles assuntos, tá? Obrigadão e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Denise. Tchau, vamos estar sempre à disposição.